Galileia, na mansidão do teu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todos os caminhos. Brilha na terra e no seu coração, brilha em mim, em ti, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do teu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Ei, minha gente, boa tarde a todos, né, a todas. Boa tarde, Nelma, boa tarde, Maurício, Sabrina. Então, hoje, como nós fazemos todos os sábados à tarde, é momento que nós nos debruçamos sobre o livro Fonte Viva e fazemos uma reflexão de um capítulo desse livro. Então hoje, como fazemos todos os sábados, vamos rogar ao Pai as suas bênçãos, a sua proteção e vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, rogando a Ele que esteja em nossos corações, alimentando-nos do seu amor, alimentando-nos com a sua esperança, com a sua alegria, pois esse é o momento que nós precisamos muito da espiritualidade amiga, a nos orientar, a nos guiar, para que nós possamos aproveitar, para que nós possamos fazer uso dos recursos que a espiritualidade tem nos ofertado e que nós possamos prosseguir na vida de forma harmoniosa, de forma criteriosa, para alcançar os valores necessários à nossa restauração interna e à nossa iluminação. Que assim seja. Muito bem. Então, boa tarde, Nancy, vamos lá. Nessa tarde, nós estamos trabalhando o capítulo 13 do livro Fonte Viva. E esse capítulo se intitula Ergamo-nos. E ele faz uma referência, então, a uma passagem da parábola do bom samaritano.
E aí Emmanuel pega exatamente esse versículo lá da parábola, quando o filho pródigo diz a seguinte palavra: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Esse versículo está em Lucas, no capítulo 18 de Lucas. E Emmanuel coloca para nós a seguinte questão: quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu imediatamente levantar-se, sair da cova escura, da ociosidade, para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o todo misericordioso se faça presente ao nosso lado, por intermédio dos seus divinos mensageiros, a fim de que nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repetimos nós. Muito bem. Então, essa é a passagem que Emmanuel, vai destrinchar para nós, que ele vai trazer à baila para as nossas reflexões. Então o título chama Erguer-nos. E aí ficamos pensando o seguinte, que nessa parábola, na verdade, o título já é uma ação. A ação é um verbo, né? Ergamos-nos. Então o Emmanuel coloca para nós que é necessário que a gente se erga. Erguer significa levantar, né? Levantemo-nos, né? Então é essa palavra de Emmanuel. Vai, levanta. E aí, quando nós falamos de Emmanuel, nós lembramos Jesus. Quando Jesus ele olha para Lázaro e diz: levanta, vem Lázaro. Então Jesus convoca de nós um movimento. Porque quantos é muito mais fácil a gente falar de Jesus. É muito mais fácil a gente pregar sobre Jesus. Mas é muito difícil essa posição de erguer, né? É muito difícil essa posição de fazer a ação. Ela não é tão fácil assim. E aí nós, analisando, na nossa análise dessa passagem, da reflexão de Emmanuel, o que a gente achou muito interessante para a nossa vida? Os verbos. Então, o primeiro dele é o seguinte, que aquele jovem, ele então deliberou. Olha aqui. Quando o filho pródigo deliberou. O que significa deliberar? Olha, então Emmanuel coloca, ele deliberou. O segundo verbo, ele resolveu. O terceiro, ele levantou-se, ou seja, ele ergueu-se, não é?
Então vamos lá na questão de deliberar, né? O que significa, né, essa deliberar? Emmanuel fala que a partir do momento que ele deliberou, ele saiu da cova escura. Ele abandonou a ociosidade. Ele partiu para o campo da ação. Ele ergueu-se do chão frio da inércia para o calor do movimento. E aí, ei Maria Rita, tudo bom? Então vamos pensar aqui como esse verbo é importante para nós. Então aquele jovem, ele deliberou-se, olha, quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu imediatamente levantar-se. Então vamos lá no primeiro verbo, ele deliberou. Ou seja, deliberar é tomar uma decisão. Ele deliberou, ou seja, ele tomou uma decisão. E aí nós ficamos pensando nessa tomada de decisão. A tomada de decisão é um processo íntimo. É um processo interno. Ou seja, tomar a decisão não é o outro que toma. Ele tomou a própria decisão. E aí nós ficamos pensando o seguinte, como esse verbo ele é importante na nossa vida espiritual. Porque esse processo de deliberar, tomar a decisão, é um processo, como nós falamos, íntimo. Significa assumir a própria vida. Minha gente, assumir a própria vida, assumir a própria vida é um processo muito adiantado na nossa vida espiritual, no nosso processo de ser sujeito. Porque quando eu assumo, ou seja, eu não sou mais escravo de ninguém. Eu não sou mais escravo, porque o que nós estamos dizendo da escravidão? Escravo é aquele que sempre é assujeitado, é nesse sentido de ser assujeitado à decisão do outro, assujeitado àquilo que o povo chama em política o gado, né? Aquele que escuta uma palavra, aquele que é persuadido por aquele que tem o domínio da palavra. Ei, tudo bom? Tudo bem, Maria Rita? Aquele que domina, aquele que tem a capacidade de persuadir o outro. Olha o que nós estamos dizendo. Então, ser sujeito da própria vida é aquele que consegue analisar todos os fatos e dizer, não, isso não serve para mim. Não, isso que eu estou escutando pode ser interessante, mas isso não é importante para mim. Olha como isso nos faz sair da multidão. Porque Jesus, ele fala, quando Jesus sobe ao monte para trazer o seu divino canto, que é o sermão da montanha, que é trazer as bem-aventuranças, nós vamos observar que naquele processo, Jesus sobe ao monte, havia uma multidão, Jesus sobe ao monte, ele chama os discípulos e ensina a multidão. Olha, nós vamos ver que tem Jesus, que é o mestre, a multidão e os discípulos. Veja bem, quando então nós saímos desse processo da multidão, nós passamos a seguir o mestre. Nós nos tornamos discípulos. Então, tomar a decisão é deixar de seguir a multidão. E seguir a multidão, aquele que está no meio da multidão, quando nós falamos de multidão, multidão significa o quê, minha gente? São milhares de pessoas. São milhares de pessoas que acompanham aquele que tem a capacidade de persuadir, a capacidade de encantar. A multidão se encanta com tudo que brilha, com tudo que passa, com tudo que é passageiro, com tudo que reluz. A multidão, a gente diz assim, a multidão vai aonde o vento toca. A multidão, não é? Então a multidão vai para qualquer lugar. Aonde o vento vai, a multidão está indo.
E quando nós nos assumimos, tomamos essa decisão que o filho pródigo fez de assumir, de tomar a decisão, ele sai da multidão. Então esse processo interno, né, Norma, né, Nelma, para tornar a casa do Pai, devemos levantar intimamente e buscar a conexão com a vida superior. É isso, né? Então, o que o filho pródigo fez naquele momento, onde ele passava por todas as necessidades, porque ele havia então, olha, ele só toma essa decisão porque ele estava passando fome, porque ele estava num processo interno de grande sofrimento, porque ele já havia desiludido de todas as belezas, de todas as riquezas que a vida pode nos ofertar. Então aquele jovem, ele vai tomar essa decisão. Por isso então nós falamos que tomar a decisão é esse processo íntimo de assumir a própria vida. É esse processo íntimo de ser sujeito, que é o ponto mais importante na nossa vida espiritual. Ser sujeito da própria vida. E nós vimos que esse jovem, o filho pródigo, para que ele pudesse tomar essa decisão, ele perdeu toda a herança. Então, por isso, Jesus nos ensina que muitas vezes a gente precisa perder para ganhar. Quando Jesus fala assim, olha, para perder a vida, para ganhar a vida, há de perdê-la. Era uma música que o James cantava, né? Para ter a vida, há de perdê-la. A vida. Ou seja, para ganhar a vida eterna, é isso que Jesus fala. Para ganhar a vida eterna, é preciso perder. E isso às vezes nos assusta, né? O que é que a gente tem que perder para ganhar? O que é que a gente precisa perder para ganhar? No caso da parábola, o filho pródigo perdeu. Ele perdeu a condição de filho daquele pai, ele perdeu a convivência com seus empregados, ele perdeu a irmandade com o irmão, né? Ele perdeu a condição de irmão daquele seu irmão, ele perdeu a riqueza, mas mais do que isso, ele perdeu a ilusão da riqueza. Porque na verdade, porque é muito importante quando a gente fala de riqueza, é muito importante que a gente... Deixa eu baixar aqui, gente. É muito importante porque a gente pensa assim que perder a riqueza... O som tá saindo aí, gente? Tá saindo, Nelma? O som tá saindo aí? Tudo bem? Então a gente pensa o seguinte, que a riqueza... Qual é a questão, o problema da riqueza? A riqueza é um problema? Claro que não. Ela só, né, perder, desfazer do homem velho. É isso aí, Maria Rita. Então, a riqueza é um problema? Claro que não. Quando é que ela se torna um problema na nossa vida? Não é? Quando nós nos iludimos e permitimos que a riqueza nos escravize. Mas quando nós gerenciamos a riqueza, ela só trará benefícios para todas as pessoas. Porque nós teremos em abundância e poderemos construir, né, inúmeras formas de vida saudável e salutar para muita gente. Mas, na verdade, o que acontece conosco é que nós somos muitas vezes escravos da riqueza. Ou seja, nós somos... ela nos faz servos, né? Então a riqueza começa a comandar a nossa vida e nós nos tornamos servos da riqueza, né? Então a Nelma está dizendo assim, o perder da vida de ilusões. Exatamente, Nelma. Então, olha, é perder para ganhar. Perder, portanto, o quê? Como a Nelma falou, perder a ilusão, perder as ilusões. A Maria Rita falou, né? Desfazer do homem velho. Não é? Então, assim, olha, perder a ilusão da beleza física. Porque aí nós falamos assim, perder a ilusão da riqueza foi exatamente o que aconteceu com o jovem rico. Porque ele era muito rico.
Além de rico, ele era belo. Além de belo, ele tinha ainda, ele tinha o poder, porque ele era o melhor jogador. Ele era bonito, ele era jovem, era rico, ou seja, ele era demais, né? Mas ele fala com Jesus: Senhor, eu tenho tudo isso e eu sempre cumpri os mandamentos, mas eu não tenho paz. Eu tenho tudo isso, mas eu não tenho paz. Então Jesus fala para ele: olha, para você alcançar essa paz, é necessário então vender tudo que você tem e me seguir. Mas o que Jesus estava dizendo é vender as ilusões, né? Não é dar todo o dinheiro, não era isso. É vender a ilusão, né? É vender essa servidão que nós fazemos desses valores que a vida nos oferta, não é? Das oportunidades, e é muito importante a gente pensar em tudo isso, porque a riqueza significa oportunidade de servir mais. A beleza poderá também nos abrir todas as portas, poderá facilitar o nosso caminho, mas infelizmente ela tem sido motivo de muitas quedas, como foi para Maria de Magdala. Não é? Ela era belíssima, era uma mulher que conquistava todos os homens, mas a beleza fez com que ela se perdesse. E ela então procura Jesus e diz: Senhor, eu tenho sede do verdadeiro amor, porque eu tenho todos os amores, eu tenho amor de todos os homens, mas eu tenho sede de amor. Não é esse amor que eu quero. Então nós vimos que a ilusão da riqueza do jovem rico, a ilusão da beleza de Magdala, a ilusão da saúde e de todos esses atributos que o apóstolo Paulo tinha. Ilusões criadas pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. É isso aí, né, Nelma? Então, veja bem, o apóstolo Paulo. Olha como era o Saulo antes de se tornar apóstolo. Ele era belo, ele era poderoso, ele era rico e inteligente. Aí era demais, né? Ele tinha tudo. Mas ele, ao deparar-se com a simplicidade, ao deparar-se com os galileus pobres pescadores, ao deparar-se com a pureza de Estevão, ele descobre como ele era pobre, como ele não conseguia, em que lugar ele ia encontrar aquela serenidade que ele nunca conseguiu na sua vida, aquela pureza nos olhos que ele observava nos discípulos. Onde encontrar essa serenidade de Estevão? Quando Estevão diz para Paulo: olha, Paulo, porque Paulo fala com Estevão: eu falo em nome do Sinédrio e eu tenho poder para fazer você ajoelhar e mudar a sua posição diante desse Nazareno. Estevão diz para ele: meu amigo, o Sinédrio tem todos os meios de infligir sofrimento e de promover a dor. O Sinédrio pode até tirar a minha vida, mas ele não tem o poder de mudar a minha convicção em Cristo Jesus. Ele não tem esse poder. Olha que coisa mais bonita. E aí o Paulo se queda, o Paulo cala diante daquela firmeza, diante daquela segurança, diante daquela fé inabalável. Ou seja, e foi exatamente esse exemplo que fez com que o Paulo pudesse fazer essa reflexão, né? E levantar. E levantar. Então, Emmanuel coloca para nós: quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor
de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos, não é? Aí ele diz assim: quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente das nossas paixões, exigimos que o Todo-Poderoso se faça presente ao nosso lado, por intermédio dos seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos. Muito bem, e aí eu fiquei pensando assim, como esse momento do jovem, rico, como esse momento do filho pródigo, como esse momento de Maria de Magdala, como esse momento de Saulo foi fundamental. Como foi fundamental a queda no fundo do poço, para que eles pudessem então enxergar, olha, na casa do Pai, até os jornaleiros se alimentam de pão, não é? Ou seja, quantas fomes, né, serão necessárias para que a gente diga assim, olha, eu estou muito faminto, mas na casa do meu Pai, até os jornaleiros se alimentam, até os jornaleiros se alimentam de pão, né? Quanto tempo no deserto, o Paulo, no caminho de Damasco, quanto tempo de solidão, de reflexão, quanto tempo o Paulo demorou para ele entender como a minha vida é sombria, como eu não consegui, apesar de passar toda a minha juventude dedicada ao Senhor, como eu não consegui ter a paz que os discípulos de Jesus têm, não é? Quanto tempo o homem deve levar, como aquela música da Amelinha, belíssima, a música lá do Bob Dylan, né? Quanto tempo deve o homem, quanto tempo pode o homem viver sem poder olhar para o céu? Quanto é isso aí, né? Vamos cair em si, né? Quantas mortes ainda serão necessárias para se entender, Regina, que já se matou demais. Ou seja, gente, quantas mortes serão necessárias para a gente entender que não é necessário mais matar, né? Não é necessário mais matar ninguém. Quanto tempo, olha pra você ver, quantas andorinhas serão necessárias para o homem entender que ele precisa voar para o alto, não é? E a música é muito bonita e muito interessante para nós, né? Ou seja, quantas vezes nós precisamos reencarnar para a gente entender, olha, eu não quero mais isso, né? Eu quero realmente me alimentar de uma paz verdadeira. Eu quero realmente buscar esse alimento divino que Jesus propõe. Eu quero me alimentar desse pão da vida que Jesus propõe. Renasce agora, não é? Ai, daqueles que necessitam dos escândalos. É isso, minha gente. Renasça agora. E será que esse não é o momento do nosso renascimento? E aí eu escutava minha filha falando assim, chega já da Covid, né? Chega, quem não aprendeu não vai aprender mais não. Aí eu disse assim, mãe, até quando? Quantas mortes ainda serão necessárias para que as pessoas falem, chega já, chega, nós aprendemos. Ou seja, o que mais será necessário para que a gente aprenda? Para que a gente reerga do abismo que a gente se encontra? O que mais será necessário para a gente fazer esse movimento de sair do fundo do poço, do fundo do abismo? Não é verdade? O que mais será necessário para a gente sair do abismo? Essa é uma grande pergunta para nós. Porque Emmanuel fala aqui para nós, quantos de nós
filhos pródigos, depois de estragarmos as nossas mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos. Ou seja, quantas vezes passamos pelas mesmas dores, não, passamos por muitas dores, e quando a gente implora o socorro, e quando ele chega, a gente vai fazer como aquele devedor na parábola, que ele foi perdoado, devedor incompassivo, credor incompassivo. Ele diz lá pro seu patrão: olha, eu estou com uma dívida muito grande e eu não tenho como pagar. Será que o senhor me perdoa a dívida? E aquele senhor fala: está perdoado. E aí ele ficou todo feliz. E no caminho ele encontra também com alguém que tinha uma dívida muito menor. Imediatamente ele pega no colarinho e fala: paga o que você me deve. Ele diz: ô senhor, eu não tenho como pagar, me perdoe. Ele fala: não, vou te perdoar não, você vai preso agora. Ou seja, as oportunidades que a vida nos oferece, será que a gente está pronto para enxergar as oportunidades que a vida tem nos dado? Será? É isso. Eu acho que essa é a grande reflexão nesta tarde, não é? Porque o filho pródigo, essa é a grande lição. Quando ele percebeu que ele tinha perdido tudo, a herança, a dignidade, e se alimentava das bolotas que caíam do resto da comida dos porcos. Era isso que ele se alimentava. Mas ele teve então a dignidade de dizer: na casa do meu pai, até os jornaleiros se alimentam de pão. Já sei. Eu vou me levantar. Eu vou procurar o meu pai, pedir perdão e dizer para ele: eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Olha que coisa bonita. Ele então conseguiu fazer essa análise íntima. Até quando? Não é fácil. É o abandono realmente das nossas ilusões. Pois é, não é, gente? Aí a gente ficou pensando aqui, né? Qual é o valor da experiência na nossa vida? Qual é o valor do sofrimento na nossa vida? Porque quantas vezes a gente vê, hoje não tem mais isso, né? Eu me lembro quando eu era pequena, eu tinha um vizinho e eu nunca mais esqueci esse vizinho, porque naquela época tinha repetência na sala de aula. E aí ele repetiu 7 vezes o primeiro ano. E para todo mundo ele era muito burro, não é? Porque assim, todo mundo falava: mas ele tem condição, não é? Como é que uma pessoa pode repetir 7 anos o primeiro ano? Será que ele não conseguiu aprender nada? Ô, minha gente, não dá pra gente criticar ninguém. Por isso que nós não podemos ser juízes. Porque quando nós julgamos alguém, nós esquecemos que a gente não dá conta de julgar a nós mesmos, né? Quantas experiências de sofrimento nós já tivemos? Quantas? Porque pela espiritualidade superior, pelos escritos que nós conhecemos, né? Nós sabemos hoje, pela nossa capacidade intelectiva e de reflexão, nós somos os capelinos, nós somos os degredados de capela. Ou seja, nós já perdemos um paraíso, aquele paraíso perdido lá de Adão e Eva, aquele Caim que foi expulso do paraíso, Adão que foi expulso do paraíso, representa, na verdade, nós mesmos, não é? Que já vivemos não sei quantas experiências de dor, de sofrimento, de perda do paraíso,
de perda de um mundo feliz, para reencarnar numa terra primitiva. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, será que a gente não vai aproveitar essa experiência do Covid? Da Covid? Será que nós vamos perder novamente a chance de voltar para a casa do Pai? A chance de nos reerguermos? A chance de reconstruir uma vida mais digna, mais ética, mais saudável? Qual é o sentido das oportunidades em nossa vida? E aí a gente para pensar, quais são as oportunidades? Essa é uma palavra fantástica. O que é oportunidade? Olha, a oportunidade é a oportunidade de nascer num país tropical, de nascer num país, né, num país banhado pela natureza, banhado pelos mares, num país cheio, né, o poeta dizia, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrela, não é? Olha, nosso céu tem mais estrela, o nosso sol tem mais brilho, né? Na minha terra, ele diz assim, eu não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu veja, né, de novo essa beleza que tem em meu país. Então nós tivemos a chance de nascer num país que tem o formato de um coração. Ou seja, a chance de nascer num país que é amoroso por natureza, que é afetivo por natureza, porque ele é composto por uma... Ele na verdade, tem uma... Vamos dizer assim. Me ajuda aí, né, Alma? Me ajuda aí, Maria Rita. Tem uma vamos dizer assim... O povo que aqui nasceu tem uma sensibilidade diferente, não é? Porque essa sensibilidade advém desse povo indígena, negro e do índio. Então é um país que tem um povo afetuoso, que tem um povo querido, é claro, com muitos defeitos, né, gente? Que é um povo que é multidão, um povo que é multidão, mas que tem muito afeto, não é? Que tem muito afeto. Ou seja, qual é o sentido de nascer aqui no Brasil? Um país religioso, um país receptivo, um país cristão. É o país mais espírita do mundo, é o país mais cristão do mundo. Porque nós sabemos, minha gente, que nós temos um projeto reencarnatório. Não é? Nesse projeto reencarnatório é que todas as nossas possibilidades são enumeradas. A Maria Rita falou, um país religioso e um país alegre. Ou seja, é um país alegre, é um país banhado pelo sol. E a gente sabe o que é isso? Um país banhado pelo sol. O que é o sol? Se não a luminosidade dos espíritos mais evoluídos. Ou seja, minha gente, se nós estivermos tristes, basta que a gente acorde, olhe o sol e peça que aquela luz venha tirar, venha dissolver os miasmas, não é? Os miasmas criados por nossas ilusões, não é? Então, assim, nós nascemos num país belo por natureza, não é? O outro fala, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Olha que coisa linda! Ai, essa aí, não é verdade? A Norma fala, um povo multidão, imaturo. É necessário que a gente se levante e que a gente se destaque da multidão. É isso. Então, na parábola, o momento mais importante é esse momento de levantar. Sair da inércia. Ou seja, o que é sair da inércia? Quantas bênçãos que temos, né? O que é, exatamente, Maria, quantas bênçãos que nós temos. E aí, o que é sair da inércia? Inércia é olhar os recursos. Ou seja, quais são os recursos que eu tenho
para superar os meus desafios. E quais são os desafios? Porque aí ele diz assim, ele saiu da inércia e foi lá para o calor do movimento reconstrutivo. Sair da inércia, ir para o movimento... Sair da inércia, minha gente, é sair da zona de conforto, não é não? Zona de conforto significa inércia. Sair da inércia e partir para o calor do movimento construtivo. E o que é o calor do movimento reconstrutivo? São os conflitos internos. Os conflitos internos. E aí nós lembramos de Jesus. A primeira vez que eu ouvi Jesus, que eu li, né? Não ouvi ele dizer não, eu li Jesus falando assim, eu vim, a Nelma falou, multidão íntima, as nossas más tendências, Maria Rita, isso. Mas olha o que eu li lá em Jesus, gente, que me deixou assim, Jesus falando assim, eu vim para colocar fogo à terra. E como me angustio até que ele se alastre. Olha o que Jesus diz. Eu vim para colocar fogo à terra. Exato, é o bom combate, né? E como me angustio até que ele se alastre. É esse bom combate. É esse processo de transformação interna que vai possibilitar a ampliação da minha consciência. É essa transformação do homem velho, onde nós vamos conseguir domar ou dominar as nossas paixões. É onde eu vou enfrentar os meus medos. Porque o medo, nós sempre falamos aqui, né, do nosso cérebro. Do nosso cérebro que ele tem 3 partes distintas. Porque no nosso processo evolutivo, nós sabemos que no primeiro processo, nós tínhamos o cérebro reptiliano, que é o cérebro dos répteis. E nesse cérebro, então, é que nós vamos destacar no cérebro reptiliano o medo, né? Porque o cérebro reptiliano é o cérebro onde exige apenas o cérebro da fome, da sede, dos instintos mais básicos. E é lá que reside o medo. E que ele é acionado, na verdade, por meio do medo. Então, assim, é lá que está o medo. E nós sabemos que posteriormente nós temos o cérebro límbico, que é o cérebro dos animais e das emoções. E o terceiro cérebro é o neocórtex, que é o do homem, onde tem a consciência, onde tem a reflexão, a vontade, todas as funções mais nobres do homem. O que acontece conosco? Nós ainda, infelizmente, quantos de nós estamos vinculados ao medo de perder um lugar de destaque, o reconhecimento do outro, de perder, na verdade, o aplauso do outro, de perder a gente falava aqui, né, daquela palavrinha assim, de perder, o que é que a gente fala assim, eu tô na posição de inércia, o medo de sair dessa posição da zona de conforto, o medo de sair da zona do conforto e de não enfrentar os desafios da vida. Então, o que ocorre conosco é muitas vezes estarmos vinculados a essa posição de medo, não é? Porque quando nós tomamos essa consciência desse medo que nos domina, a gente começa então a trabalhar com todos os nossos recursos para conquistar o homem novo, o homem maduro, para ampliar a nossa autoconsciência. E aí, gente, quando a gente amplia a nossa autoconsciência, quando a gente está nesse processo
sério nesse processo que nós estamos hoje. É o processo que nós nos encontramos de reconhecer os nossos erros, os nossos equívocos e de fazer a transformação. Não é que a Maria Rita falou? Nós estamos vivendo hoje o bom combate. E aí, então, quando nós começamos a viver esse bom combate, nós chegamos no terceiro momento que ele fala. Que aí ele se levantou, ele ergueu. Quando ele levanta, ele se ergue, então, que é o terceiro momento. Ele ergue-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Ah, que coisa linda, né? O serviço edificante. Para conduzir as almas. Quando nós nos levantamos da indecisão, ou seja, olha, não estou nem aí para o que as pessoas pensam. Eu estou aqui para servir o Cristo. Não era assim que o Paulo dizia? Já não sou eu mais quem vivo. É o Cristo que vive em mim. Era assim que o apóstolo Paulo dizia. Eis que eu morro a cada dia, para que ele cresça dentro de mim. É muito bonito o diálogo de Pedro com Paulo. Os dois se encontravam já velhinhos, né? Porque eles tiveram uma animosidade durante toda a sua vida. Aí, no finalzinho do livro lá, nós vamos deparar com o encontro dos dois, onde eles procuram, então, reconciliar-se intimamente, de coração. E aí eles, então, falam, cada um fala de si. E aí o Tiago, é muito bonito, então, as palavras de Tiago. E Tiago dizendo, você acha que eu, né, não sofria tendo que conviver com os fariseus diariamente? Eu percebia naquele movimento que a cada dia morria uma parte de um homem velho. Morria a cada momento aquele fariseu. E o Cristo começava a formar-se de uma forma muito bonita e muito potente dentro de mim. E é isso que acontece conosco, não é? A cada dia vai morrendo aquela pessoa vaidosa, vai morrendo aquela pessoa intransigente, vai morrendo aquela pessoa autoritária, aquela pessoa que sabe tudo, e vai nascendo dentro de mim uma nova pessoa. E aí, gente, quando a gente sai desse processo da indecisão, nós começamos a levar esperança, né? Olha, para a montanha do serviço edificante. E aí nós lembramos aqui, né, do Francisco de Assis, quando ele diz, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Olha que coisa linda. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Só é possível na verdade. Porque quantas vezes a gente canta isso, né? Mas a gente canta, e essa música pode até nos encantar, mas nós não nos revestimos verdadeiramente dessa música. Às vezes a gente nem entende a sua profundidade, porque a gente só consegue levar esperança se ela está toda dentro do nosso organismo, ou seja, se nós transpiramos esperança. Nós só levamos alegria quando a gente transpira alegria. A gente só leva amor quando a gente transpira amor. E a gente sabe que esse é um processo na nossa vida, não é? A Maria Rita falou, é uma entrega pura. É verdade, Maria Rita, é uma entrega pura, não é? É muito bonito isso, é uma entrega pura. Então o que a gente observa
nessa passagem aqui de Emmanuel, olha, é muito bonita mesmo, não é? Muito bonita mesmo. Quando ele fala, então, conta para nós, assim, desse processo do filho pródigo, né? Com certeza é uma passagem fantástica para nós, fantástica, que merece mesmo toda a nossa reflexão. É necessário que a gente veja as nossas misérias humanas, os nossos egoísmos, e a gente entender assim, quantas mortes ainda serão necessárias, quanto sofrimento ainda será necessário, quantos dilúvios serão necessários, até que a gente entenda, meu Deus, não é? Santo Agostinho, meu Deus, eu não quero isso mais, não é? Santo Agostinho dizendo para sua mãe Santa Mônica, eu creio. Porque a partir daquele momento, ele se transformou em um homem novo. E é essa a reflexão dessa tarde, né? Eu creio. Santo Agostinho, o apóstolo Paulo, Senhor, que queres que eu faça? Madalena dizendo, Senhor, mas eu... né? Vamos lá, a Maria Rita dizendo, né? Me vejo nessa passagem, vejo o quanto já caminhei. Bacana, né, Maria Rita? E é para todos nós, não é, minha gente? A gente, assim, verificando, né? Porque, olha, nós hoje estamos realmente buscando um novo caminho. Hoje nós estamos realmente buscando nos reerguer, né? E assim, quanto tempo, né, foi necessário para que a gente abrisse mão realmente das nossas ilusões, né? Mas não podemos assim esquecer, né? Depois de tantos milênios, né, Maria Rita? Mas não podemos esquecer. E aí, assim, eu me lembro muito do Martins Peralva dizer pra gente no livro dele, que ele dizia assim, que é preciso, e aí é importante a gente refletir, como o Chico fala pra gente da necessidade de manter a vigilância. Não é a vigilância, a palavra não é além da vigilância, é a persistência. Talvez nem seja a persistência, mas ele falava o seguinte, e aí quem falava era o Martins Peralva, que no último minuto da chegada a gente pode cair. Ele fala assim, a gente caminhou 1000 milhas, no momento que a gente vai pegar o troféu, se a gente não prestar atenção, a gente perde o galardão. A gente perde o prêmio, se a gente não prestar atenção. E aí era o Martins Peralva que falava disso mesmo, que é necessário, então, que a gente caminhe, porque eu estou lendo um livro aqui, chama Valério, um livro muito interessante. É um livro que fala, deixa eu ver um livro aqui, olha, mostrar para vocês, porque esse livro não está aqui, não. É um livro que conta para nós de um processo obsessivo. E aí ele falando, então, da reunião lá nas trevas. Aí um dos espíritos, chamado chefão dos obsessores, ele diz assim, olha, eu trabalho inclusive com os médiuns que têm um mandato mediúnico. E nós sabemos que o médium que tem um mandato mediúnico é aquele que está cercado pelos seus mentores espirituais. É aquele que não sofre o assédio de tantos espíritos, que a gente vai chamar de obsessores, né? Que não sofre tanto assédio espiritual, porque ele já tem uma certa couraça interna que o protege. Aí esse espírito obsessor dizia assim, não... da nossa paternidade, exato, nessa passagem nos lembra a nossa paternidade e que voltamos a ela. Então, veja bem que interessante, aí esse espírito lá das trevas dizia assim, eu gosto de trabalhar quem eu tenho um mandato mediúnico, eu vou até lá e vou insistir para tirar dele o que ele já conquistou. Porque nós sabemos que aquele que conquista esse mandato mediúnico, está lá no livro também do André Luiz, o mandato mediúnico, que era da Celina, que era uma médium muito dedicada. Então ele dizia assim, até aquele que já tem um mandato, a gente está lá insistindo. Ou seja, então o Peralva dizia que numa caminhada de 1000 metros, no último quilômetro, nós poderemos perder o troféu. Ou seja, daí a necessidade da
persistência sem trégua. Da persistência, persistência mesmo, com muita firmeza. E olha que nós estamos no ápice da transição. Falta pouquinho tempo para a gente alcançar, para a gente, né, não sei, para alcançarmos a terra da promissão, a terra prometida, a terra de Canaã, não é? Não foi Moisés que batalhou 40 anos no deserto? Quando ele avistou a terra, ele morreu e não pôde colocar os pés na terra de Canaã. Que a gente, então, nesse momento, nós estamos assim, vislumbrando a terra de Canaã. Nós estamos vislumbrando a terra prometida. Que a gente mantenha essa persistência. Por meio do que, gente? Do nosso trabalho de mudança interna. De transformação das nossas emoções, das nossas dificuldades em coisas bonitas para a nossa vida. Ai, gente, eu falei muito, desculpa aí. Vocês querem falar? Nós temos uns minutinhos ainda. Ei, Aguinaldo, tudo bom? Ô, gente, vocês querem falar? Por favor, pode me dar uma mão aí? O que vocês acharam? Como é que tá? Como é que foi pra vocês? E aí, gente, dá uma mãozinha aí. Fala aí pra mim que nós estamos encerrando o nosso trabalho hoje. Tudo bem? Podemos encerrar, minha gente? Ninguém fala nada? Então vamos interromper, não é? É isso aí. A gente vai interromper, então. Já que eu falei tanto de Francisco de Assis, né? Vamos cantar Irmão Sol, Irmão Lua. Semana que vem, a Nelma estará conosco. Vamos todo mundo cantar em casa? Vamos lá?